Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, peço a vocês que dê o like, ative o sininho, se inscreva, faça comentários e sugestões, tá, gente? Para fortalecer o canal e vir novas notificações. Então, o conteúdo de hoje é sobre São Cipriano de Cartago, o bispo, tá, pessoal? Hoje eu não vou falar sobre o São Cipriano de Antioquia, que é o ex-bruxo, tá? Existem dois São Ciprianos, o São Cipriano de Cartago e o São Cipriano de Antioquia, tá, gente? O São Cipriano de Antioquia, que é o ex-bruxo, o mês dele é outubro, início de outubro. O vídeo do São Cipriano de Antioquia, o ex-bruxo, eu vou fazer em outubro, tá, pessoal? Hoje eu vou fazer o vídeo falando de São Cipriano de Cartago, o bispo, tá? Que também foi pagão e se converteu ao cristianismo, ok? Então vamos lá. Lá, né? Não repare meu português, tá, pessoal? Que é assim mesmo. O São Cipriano de Cartago nasceu por volta de 200 a 210, tá? Nasceu em Cartago. Aonde é Cartago? Na África do Norte. África do Norte é um país, não existe país chamado África do Norte. O que é a África do Norte? É o norte da África. Quais os países fazem parte dessa região ali? Tunísia, Argélia, Egito, Marrocos, Sudão e Líbia, tá? E é próximo do mar Mediterrâneo, tá, pessoal? O São Cipriano de Cartago, ele foi advogado, muito bem sucedido, tá? E ali em Cartago já tinha cristãos ali. Tinha pagãos, ele era pagão, e cristãos também. E ele, não sei, se encantou, ele ficou tão admirado com a filosofia deles, algo do gênero, que ele se converteu ao cristianismo. Daí, o que ele fez quando se converteu? Ele se desfez de todos os bens dele, de todas as riquezas dele, tanto da família, porque ele era de uma família rica, muito rica, como dos bens que ele mesmo já adquiriu pelos serviços dele de advogado, tá? E se tornou cristão. Não demorou muito, se tornou sacerdote. A igreja quis ele como sacerdote. E como ele era uma pessoa muito inteligente, 3 anos depois, em seguida, se tornou bispo da igreja, tá? Porque ele tinha muitos estudos, era um advogado mesmo naquela época tinha que ser uma pessoa bem instruída, tá? Por mais que não existia faculdade de direito, tinha que ser uma pessoa bem estudada, saber ler bem, conversar bem, liderar, ser um bom líder. Com certeza ele deveria de ser um bom líder, com certeza. E ele se tornou bispo numa época que os cristãos estavam sendo extremamente perseguidos nessa parte da África pelos romanos,
tá, gente? Que foi entre 249 a 258. Foi a época que ele foi sacerdote, depois foi bispo, tá? E foi uma época muito difícil, tá? Quem é que governou durante esse tempo? Primeiro foi o imperador Décio e depois o imperador Valeriano, pessoal. Daí, o que aconteceu? Chegou uma hora que ele também foi perseguido. Daí, durante esse tempo aí de 249 a 258, ele teve que se esconder para continuar a pregação dele, tá, pessoal? Daí, durante esse tempo, ele escondido, fugindo toda hora dos romanos, ele foi pregando, tá? Até que uma hora, em 258, ele foi denunciado, tá? Alguém entregou ele, tá? Foi preso, processado, teve a sentença de morte dele, tá? E foi, né, decapitado. Assim, o que eu vou falar? Nessa época, assim, dele, além de ter essa perseguição muito grande contra os cristãos, teve a peste. Naquela época teve uma peste. O que é essa peste? Não se tem certeza absoluta do que era. Uns dizem que era varíola, outros dizem que era sarampo, tá? E essa peste foi chamada de peste de Cipriano. Peste Cipriano, tá? Por quê? Porque foi na mesma época que o São Cipriano de Cartago era bispo, tá? Além da perseguição, de morrer muita gente por causa de crença, de religião, também morreu muita gente por causa dessa peste. Assim, se eu não me engano, parece que Roma teve essa peste também, por causa dos soldados que iam no norte da África. Ele estava mais no norte da África, essa peste, se eu não me engano. Ali, estava centralizada ali. Mas como iam a guarda romana lá, eles iam e voltavam, não se tem dúvida que eles levaram para Roma essa peste. Daí, quantas pessoas por dia que morriam? 5.000 pessoas durante esse tempo todo. E daí, imagina quantas pessoas morreram, tanto adulto como criança, tá, pessoal? Imagina. E mais os cristãos que eram perseguidos e depois, com o tempo, eram executados, tá? De qualquer maneira que fosse, decapitado ou levado lá para Roma para servir de show lá no Coliseu, né? Lá, servir de refeição dos leões, né? O Coliseu era tipo que nem hoje assim um show de rock, né? Naquela época, né? Assim, era bem isso, tá, pessoal? Era fácil, tá? E em 258 ele foi denunciado, e daí pegaram ele, foi preso por um tempo e foi sentenciado à morte. Ele foi decapitado. A hora que ele viu que ia ser decapitado, né? Antes disso, as últimas palavras que ele disse ali, graças a Deus. Não sei se é porque era uma provocação que ele estava fazendo, tá? Porque os romanos
Eles não acreditavam em um único Deus. Em um único Deus. Para eles existiam vários deuses e deusas também, né? Eles eram pagãos. Os pagãos, né? Até hoje, o pagão ele acredita em vários deuses e deusas. Até hoje, tá? O pagão ele acredita, tá? Se bem que a religião católica, que é cristã, a católica, não é muito diferente do paganismo, se observar, tá? Na religião católica, eles falam que existe só um Deus. Tá, existe só um Deus. E os santos, para que daí tem santos, né? Porque o catolicismo saiu de Roma, gente. De Roma, tá? Por quê? Porque, por causa disso aí, porque os romanos sempre tiveram essa filosofia que não existe só uma entidade, existe várias, tá? Tá, o Constantino aceitou, ele se converteu ao cristianismo, tipo assim, eu me converto ao cristianismo, só que tem um porém. Não quero que a cultura religiosa do povo romano seja totalmente mudado. Tem que ter algo parecido. Aí que tá, religião católica tem santos de todos os tipos e muitos santos. Vocês nem imaginam a quantidade de santos que tem, tá? Porque outras religiões cristãs não tem santo. Só o catolicismo. Fora Deus, quem eles acreditam, mas é Jesus Cristo, tá? Catolicismo é que acredita, tipo São Cipriano de Cartago, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, São Jorge e assim por diante. Isso saiu da cultura romana, tá, gente? Da cultura romana, tá? Então, assim, o catolicismo ele não é bem assim, é teísta, né? Que é um Deus só. Tem o Deus aquele, o poderoso, né? O divino, né? Mas tem os santos também, né? Assim, eu não estou dizendo que não se deva de acreditar em santo, porque eu acredito em santo. Acredito. Tá? Eu tenho meus santos que eu sou muito devota. Tá? Como tem outros católicos aí que têm os seus santos também. Cada um tem o santo que acredita que tem mais afinidade até. Daí, voltando ao assunto aí, né? Ah, as últimas palavras deles foram quais? Graças a Deus. Pode ter sido meio de provocação, dizendo que Deus dele é mais poderoso do que os deuses dos romanos, ou tipo assim, que ele estava dando graças a Deus que estava se livrando daquela situação que ele ficou 9 anos, tá? 9 anos aguentando, fugindo, se escondendo, tá? Não ter, assim, para poder fazer o que ele estava fazendo, que é pregar em nome de Deus, tá? 9 anos é muito tempo para a pessoa viver se escondendo, tá? Ele ficou bastante tempo, assim, até, bastante tempo. E faleceu no dia 14 de setembro. E o dia de comemoração dele, né, é no dia 16 de setembro, tá, gente? É nesse dia. E tem orações desse santo. Tem oração de fartura, amor e prosperidade, se eu não me engano, de saúde até dele, tá? Agora, não confunde ele com o São Cipriano de Antioquia, que é o ex-bruxo. Esse aí é o São Cipriano, o bispo, tá? O São Cipriano de Antioquia
o ex-bruxo, tá? É outro São Cipriano. Esse São Cipriano de Antioquia tem orações dele, mas tem orações que são bem diferentes do São Cipriano de Cartago, tá? É bem diferente, eu não vou entrar muito em detalhe o São Cipriano de Antioquia, senão vai dar uma confusão aqui, tá? De oração de um para o outro, tá? Em outubro, início de outubro, eu vou falar do São Cipriano de Antioquia, o ex-bruxo, pessoal, tá? Falar dele, tá? Mas hoje eu vou falar o São Cipriano de Cartago, porque é o dia dele, tá, gente? É o dia dele, tá? Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigada a quem assiste meus vídeos, tá, gente? Eu fico muito, muito agradecida mesmo. Agradeço quem tá assistindo, tá? Quem tá se inscrevendo também agradeço muito. Compartilhe os vídeos que vocês acharem bacanas, assim. Compartilhem, tá? Assim, sobre espiritualidade, o meu objetivo é falar sobre tudo que fale sobre espiritualidade e misticismo, tá, gente? Eu não vou ficar só numa questão, tá? Quem já assistiu outros vídeos meus aí, tá? Deve estar vendo que eu dou uma diversificada para não ficar aquela coisa tão, né, assim, cansativa, tá, gente? Se quiserem dar sugestões de falar de um assunto de algum outro santo, algum deus ou deusa, qualquer coisa do gênero, dê sugestão, tá? Que daí eu vou, estudo ali, vejo e passo daí eu faço um vídeo sobre o assunto que a pessoa deu a sugestão, tá, pessoal? Tá? Eu gosto de diversificar, tá? Então é isso. Então, tudo de bom para vocês. Se cuidem, tá? Fique com Deus e um beijão, um abração enorme, tá? Tchau!